Hoje, segunda-feira, dia 9 de maio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, em nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 10, versículos de 1 a 10. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz a pastagens. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz, mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas não entendiam do que eles falavam, do que ele queria falar. Jesus tornou-lhe a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagens. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, nessa segunda-feira, nós vamos ouvir Jesus trazer alguns versículos, muitas vezes enigmáticos, porque Jesus se coloca como o bom pastor. E se tem uma das imagens que nós mais conseguimos ver ao longo da história da nossa igreja, é Jesus como bom pastor, o Jesus que conduz as suas ovelhas. Mas Jesus também se coloca aqui como a porta. Jesus aqui se coloca como justamente aquele que deixa entrar e sair, porque essas ovelhas reconhecem o bom pastor. Jesus aqui coloca uma condição de que aquele que não entra pela porta é ladrão, e ele veio senão só para roubar, furtar e destruir todos. Então aqui nós podemos navegar sobre uma imensa quantidade de situações em que Jesus tenta passar para aqueles fariseus a necessidade de reconhecer a voz do verdadeiro pastor. O bom pastor, que é o próprio Jesus, conduz as suas ovelhas. E ele quer que todos nós estejamos reunidos dentro do mesmo aprisco, porque é ali que o bom pastor nos cuida. Mas esse mesmo Jesus que conduz as suas ovelhas a esse aprisco, ele diz em uma passagem em que ele é a porta, que é possível entrar junto com o bom pastor e também sair. Porque muitas vezes você vai ouvir que as pessoas que seguem a Jesus são pessoas que são presas. São pessoas que não podem nada e que ficam dentro de um cercado. Aqui Jesus nos mostra que, seguindo a essa voz, muito mais do que seguir a voz de Jesus, ele nos dá a condição de ser livres e entrar e sair. Mas nós, como ovelhas, deixamos
com que o pastor vá à nossa frente, porque a nossa grande alegria é ouvir a voz do pastor, porque é a voz dele que reconhecemos, e aonde ele nos leva, teremos verdes pastagens. Nós teremos tudo em abundância. E aqui, Jesus não exclui ninguém. Jesus quer que nós todos possamos fazer parte deste rebanho. Tanto isso é verdade que na primeira leitura da liturgia de hoje, lá em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 11, nós vamos ver Pedro dizendo que entrou na casa de pagãos, porque era da vontade do Espírito que aqueles pagãos fossem evangelizados. Não existem limites para que nós possamos caminhar junto com o nosso bom pastor. Não existem restrições para que nós possamos reconhecer a voz do pastor e caminhemos com ele. E nessa caminhada junto com Jesus, ele que também é a porta, irá nos permitir a entrada, da onde nós iremos nos sentir seguros, porque ali não existe a possibilidade de entrar o ladrão. Jesus, a voz que nos conduz, é a mesma voz que nos protege. Jesus, a porta que se abre para entrar, é a mesma porta que se abre para sair, e assim temos a nossa vida livre, seguindo ao bom pastor. Não nos devemos nos sentir presos, mas sim nós devemos se sentir confiantes, porque tudo aquilo que nós fazemos, por onde vamos, aquilo que ouvimos, aquilo que fazemos, é sob a permissão do bom pastor. O bom pastor que enche o nosso coração de segurança, de coragem, enche a nossa vida de oportunidades, porque ele leva as suas ovelhas aos melhores caminhos. E Jesus, sendo a porta, Jesus, o bom pastor, ele nos recolhe no momento certo, no momento em que começa a escurecer. E então, dentro do aprisco de Jesus, iremos sentir o calor do bom pastor, iremos sentir a segurança desse bom pastor, que não perde nenhuma de suas ovelhas. Nós precisamos compreender que o bom pastor preza pela segurança das suas ovelhas. E se nós creiamos nesse bom pastor, se nós realmente acreditamos que Jesus está à nossa frente, não devemos temer a qualquer perigo, porque é a voz do bom pastor que iremos ouvir e seguir. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima e abençoada semana, começando essa segunda-feira ouvindo ao bom pastor que nos conduz às verdes pastagens. Deus abençoe e até amanhã.